Mas acho que uma história boa de contar, quando o primeiro torneio que eu joguei com o Ralph, a gente foi pra Tailândia. 2 dias de voo, É. tá? Para em Dubai. Nossa. E, cara, assim, naquela época não tinha sign-in. Hoje em dia você tem que assinar, de fato, a lista um dia antes, né? Aham. E naquele torneio era um juiz japonês do tênis. Então o cara fazia tudo pelas regras. Então, assim, você Aham. tem que assinar, tem que assinar. No tênis você tem que assinar, né? Só que no beach tennis nunca assinou até aquele momento. Cara, a gente chegou lá, a gente cometeu o erro de querer alugar um carro, mão inglesa lá, bicho passando no meio, não sei o quê. A gente se perdeu e indo pro hotel que seria onde seria o torneio, a gente chegou atrasado 2 horas. Mas sim, beleza. Chegou atrasado. Aí a gente abriu o Facebook, a chave era no Facebook naquela época, da página do torneio, eu abri a chave. Cadê meu nome? Cadê meu nome? Não, não. Ué, tá aí, olha aí. Olhei 3 vezes, o coração batendo forte. Rafa, olha aí, cara. Aí, cara, desespero, foi Nossa. falar com o árbitro. Não, vocês não assinaram a lista. Assim, o que aconteceu? Ninguém assinou a lista, tá? Mas o cara tava lá o árbitro tava lá e perguntou: vocês sabem quem tá aí, quem não tá? E aí, aparentemente alguém falou que a gente não viria, alguém tinha entendido isso. Aham. E ele não botou a gente na chave, a gente não jogou. A gente tentou escalar, falar com a ITF, falar com não sei quem. O Vini, na época, que Nossa. era o número 1 do mundo, mais ou menos, tentou ligar na ITF, falar. O representante da ITF no Bistens não deixa. Assim, cara, não tem, a chave tá feita, tá feita. Ficaram com tanta pena da gente que botaram a gente de graça lá no resort do torneio, pelo menos. Mas, cara, a gente foi passear, foi Foi assim, conhecer a Tailândia. foi, Mas puta raiva, né? Você puta raiva. queria resort, caralho. Queria Não, jogar, porra. não, e aí eram 2 torneios, aí a história piora. O segundo torneio Eu tava em é, resort, perdi hora. também também na Tailândia. A gente chega no lugar do torneio, cara, era terra batida, assim, duro. Pior que Santos. Era um estacionamento, assim, negócio. Aí sai a chave. Zaitchenko, primeira rodada. Cara, eu não sei se você pegou esses caras. Eram 2,5 m, dois irmãos gêmeos russos Aham. que eles só sacavam. Mas não voltava o saque. Não adianta botar raquete, não adianta EVA, não tinha E nessa raquete. época a regra podia bloquear ainda. Podia bloquear. Então, assim, não tinha jogo. Com a areia dura, os caras são beneficiados, né? A gente perdeu no terceiro set. Então, o resumo da história é: primeira experiência minha do Ralph junto, WO e perdemos na primeira rodada, apesar de ser cabeça de chave no torneio. É, Mas assim, acho que a gente teve um mérito que a gente soube construir uma parceria e entender que demora um tempo, né, para Aham. isso acontecer. E às vezes as coisas não fazem muito sentido no começo, às vezes você perde muito mais do que ganha, mas a gente via que a gente tinha muita coisa complementar junto, enquanto dupla. Não só jogando na parte tática e técnica, mas também na parte mental, que acho que assim, meu grande pulo para depois conseguir eventualmente ter bons resultados foi que o Ralph, ele conseguiu, e ele sempre consegue fazer isso com os parceiros dele, mas ele conseguiu fazer comigo, ele sempre consegue tirar o melhor do parceiro dele. Aham. Então eu me tornei um cara mais calmo, um cara mais pensando de uma forma diferente o jogo por causa dele. Sim, isso eu já falei pra ele, falo sempre que eu tenho a oportunidade de falar publicamente. E é verdade, assim, ele jogando com meu irmão é a mesma coisa, ele jogando com qualquer. Ele agora tá jogando com o Matheus Belo. Ele é um cara que tira o melhor do parceiro. Isso é uma característica muito importante quando você tá jogando com uma dupla. Assim, o Aham. cara não joga. Pô, você errou um saque, errou o segundo saque, geralmente tem parceiro que reclama. Cara, ele consegue pensar como você é e como você pode melhorar o terceiro saque. Né? O que eu preciso falar para esse cara? Se eu reclamar com ele, se eu botar pressão, talvez ele melhore. São poucas pessoas que melhoram a situação, mas A ele maioria das sabe o vezes que você tira o fazer. cara do jogo, né? Ele consegue entender e tirar o seu melhor. E a gente seguiu assim. E aí teve muito mais derrotas do que vitórias. Até que, cara, a gente assim, perdia para o Marcos Itales, era sempre, né? Sempre final, batia na trave, final. Até que uma hora as coisas viram, né? Assim, a gente ficou 3 anos assim, realmente persistindo, Aham. jogando todos os torneios juntos. E a gente teve a primeira grande vitória, que foi a gente ganhou o Pan-Americano, ganhou do Vini e do Chaparro na final, 2017, 2016. E a partir dali a gente começou a ter uma sequência muito boa de torneios. E a gente, assim, hoje é mais comum brasileiro ganhar de italiano.
Mas lá atrás a diferença técnica era gritante. Assim, o Vini foi o cara que quebrou isso, né? Mas com o Mingozzi. Mas ainda assim, ia jogar lá na Cherve, esse campeonato que era o principal, cara, assim, não passava da primeira, segunda rodada. Inclusive, até hoje não teve nenhum brasileiro que chegou na final. Né? Esse dado é importante também. Não teve nenhum brasileiro que chegou na final do Mundial por duplo. O Baran chegou 2 vezes na semifinal, o Marcos Tade chegaram 2 vezes na semifinal, eu e o Ralf chegamos uma vez na semifinal. Mas, sim, na final nunca chegou, porque... E lá atrás era pior, porque esse gap esse técnico tá diminuindo agora, né? Mas isso demorou um tempo. Então, para ganhar dos italianos era difícil. Era um jogo, assim, taticamente a gente não entendia ainda o jogo. E aí a gente ganhou do Garavini e do Strano na final de João Pessoa, que hoje é um BT200, na época a gente falava pela premiação, valia $10.000. E a partir dali a confiança fez assim, e a gente começou a ter outros resultados. Aí no final de semana seguinte chegou na final, perdeu pro Garavini para o Cramarossa na final de um TF que teve no Rio Grande também. Foi convocado para Moscou, aí a gente acabou indo bem lá, foi vice-campeão, eu e o Vini acabamos jogando a final. E aí acho que assim, um resultado muito bom que a gente teve foi a gente jogando na semifinal do Mundial, com chance de ir para a final, que assim, o Cramarossa e o Garavini eram do plano número 1 do mundo na época. E assim, eles era 6-2, 6-3 até a semifinal. E a gente entrou em quadra muito com ruído de esses caras estão aqui porque jogam no Brasil, aí saíram de cabeça-chave, não deveriam estar aqui. Mas assim, falava na nossa cara, em italiano. A Vocês não gente eram entrou, bem-vindos lá. a gente não era bem-vindo, assim, pô, o cara saca, porque o nosso jogo era muito saque e bloqueio, como era do Capelletti também. Não era um jogo tão plástico, tão bonito de ver, não era um produto tão, enfim, É que o vendável. Cramarossa, É era bonito, exibição que ele fazia, né, Não, a antigamente. Cramarossa e Garavini é um show, né? É um show. E aí a gente ganhando o primeiro set, acabou perdendo 6-4. O segundo set abriu 5-3, eu fui sacar 5-4, tive 7 points e o Garavini bloqueou. Só que nesse ponto, é um fantasma que acontece comigo até hoje, eu pedi pro Ralph num lugar, que era o meu melhor saque, que era no 5 cruzado, e eu tinha acabado de dar um ace no 1. Ele falou, vai no 1 de novo. Aí eu fui no 1 de novo, o Garavini bloqueou o saque. Cara, aí a gente deu uma baixada na energia e os caras ganharam, assim, 7-5. Mas a gente acabou tendo chance. Foi acho que nossa melhor performance, né? Mas como que era a cabeça de vocês antes de... Porque vocês ficavam vendo os vídeos dos caras, tentando estudar o cara pra Cara, achar uma brecha pra ganhar eu, dos negros. eu chutaria, pode estar errado, tá? Mas eu sou o cara que mais já viu vídeo de beach tennis. Se você botar um vídeo de 2013 aqui, agora abrir no Mundial, eu vou saber o que acontece no ponto. Tantas vezes porque não tinha Play BT, não tinha BT Vídeo, não tinha. Uhum. Você tinha o Beach Tennis Channel, que era o É, italiano lá que fazia. uhum. E, cara, você tinha que ver o mesmo jogo 20 vezes pra E às entender vezes a tática. não dava nem pra ver a bolinha, né? Não dava. Você ia pelo corpo do cara, né? O que o cara tá fazendo? Aí tinha um vídeo um japonês fez no Mundial, não sei o quê, eu ficava vendo os vídeos várias vezes, enfim. Todo dia à noite, em vez de ver Netflix, eu via o vídeo de beach tennis. Então, assim, eu já sabia até o que ia acontecer em cada ponto. É, mas aí a gente seguiu e logo depois eu tive a lesão. O, Ô Diogo, o que mais me espanta, assim, né, de ver os seus jogos e tal, é a sua calma, cara. Tipo, é surreal o jeito que você se comporta dentro de quadra. Eu olho pro jogo assim, às vezes o jogo tá pegando, ele tá lá respirando, tá de boa. Isso daí foi depois dessa chavinha que você falou de jogar com o Ralph, que você adquiriu, ou antes você já tinha, só que hoje, com a experiência, ainda tá mais ainda. Esse final de semana mesmo você jogou num jogo, teoricamente, um pouquinho no final ali, deu uma apertadinha os meninos, mas você tava ali tranquilo. E eu vejo que se você, com essa nova geração, acho que os meninos acabam jogando com você, devem até pegar um pouco isso também, né? Porque a molecada hoje vem muito explosiva, né? Eu era o contrário. Eu era bem explosivo, arranjava confusão. Eu melhorei muito isso com o Ralph. Então, assim, eu acho que o principal cara de ter mudado minha característica. Meu pai, que foi meu treinador no tênis, ele sempre fala isso, que o Ralph melhorou muito essa minha parte mental. É, mas hoje, com o passar dos anos, principalmente com a lesão, eu acho que eu me tornei mais calmo. E eu estou amadurecendo ainda também, acho que essa parte do ano passado para cá eu já melhorei um pouco, porque
Eu acho que é natural, né? Com a experiência que você, mais velho você vai ficando, mais calmo e assim, eu tenho pouca idade na teoria, mas eu tenho bastante tempo de beach tennis, então acho que eu já vivi bastante situações Mas e aí. jogar com o irmão deve ser. É difícil. Não, Porque daí você tem que separar as brigas familiares na é, hora do campo. assim, tem muita intimidade, né? Pode ser ruim ou pode ser bom. É. Então a gente tinha sempre muita transparência, né, no que a gente falava. E o problema disso assim, dentro de quadra, às vezes pegava, né? A gente, cara, discussão. Teve uma época no ano passado que a gente tava bem, assim, até sem alegria jogando, porque a gente brigava tanto que a gente quase abriu a dupla no ano passado. É. E, Porque às vezes você fala coisa que você não É, falaria jogar pra com o um. irmão é igual jogar mista, né? é, com a namorada, né? É a mesma coisa. É É por aí. praticamente a mesma intimidade, Jogar porque marido e mulher. é, É por aí. E aí, assim, eu reclamo. Eu tenho a figura do irmão mais velho, então eu acabo reclamando muito e ele me respeita. Então isso é ruim. Porque dentro da quadra não pode ter essa superioridade. Tem que estar de igual para igual, pô. Vocês têm que estar se falando de igual para igual. Se eu tô falando numa posição superior a ele, ele fica retraído e ele não consegue se soltar. Isso é natural. Sim, Aham. acho que qualquer outro irmão mais velho poderia acontecer isso. E eu acabo reclamando mais do que eu reclamaria com outra pessoa. Isso eu reconheço, sim, é um erro meu, tenho tentado melhorar. João, ele vai melhorar. Acho que eu melhorei bastante nos Muito. últimos torneios. E ele tem você como um ídolo, né? Isso que é legal. Então, o Ele respeito. me viu crescer no É, esporte, então, assim, tem você como um exemplo. é difícil para ele, porque, assim, eu acho que ele tem mais talento do que eu. Eu acho que ele pode ir mais longe. Assim, obviamente que é outro esporte 2017 para hoje, mas eu acho que ele pode ser número 1 no Brasil. Eu acho que ele pode ser top 10 tranquilo, pelo talento que ele tem. Aham. É, então eu pego muito no pé dele exatamente por isso, porque eu vejo o talento que ele tem e eu acho que se ele colocar a força e a energia para o lugar certo, ele vai conseguir se desenvolver e chegar lá. Por isso que eu encho tanto o saco dele. É, a gente, quando é mais novo, é um pouco mais difícil de absorver isso, né, Diogo? Eu acho que lá atrás É, você já sofreu com isso, e eu acho que tem os momentos, né? Mas às vezes, se a gente não consegue absorver isso rápido, esse momento acaba passando, né? Passa muito rápido no esporte, né? É um tempo, né? é, Se você não absorve aquilo ali rapidinho, pode ser que você esteja perdendo o time da sua vida, né? Pode ser que hoje seja o momento dele ganhar. Ele ainda tá com a cabeça não preparada e acaba passando. E você lá atrás conseguiu, né, abraçar esse momento seu, né? Tanto que você ficou bastante tempo aí jogando bem, né? assim, eu era muito. O pessoal gosta de. Eu era muito obcecado, assim. Cara, eu treinava muito, via muito vídeo. Então, dentro do que eu tinha de tempo disponível, eu fazia sempre um pouco a mais. Parte física, essa parte toda de estudar a tática. Mas o que eu acho importante do João, e eu tento sempre apertar ele, cara, se você se esforçar um pouquinho mais, a gente vai chegar lá, porque eu vejo o potencial e o talento que ele tem. E é isso, assim, a oportunidade acontece, você não sabe quando ela vai acontecer. Pode ser que você chegue lá no torneio, você pega uma chave um pouco melhor, daqui a pouco você está na semifinal e é isso. Você está pronto para jogar com o cara ali e chegar e ganhar na final? Porque o que acontece quando você não é cabeça de chave, é difícil você chegar lá na frente. Ano passado a gente perdeu 11 vezes na primeira rodada. É difícil você pegar uma chave assim, pô, que você consiga chegar ali quartas, sempre. Você tem que abrir um caminho. Aham. Isso é um processo, né? Você abrir uma vez, você vai ganhando mais confiança. Mas quando você abrir, você tem que estar pronto para os próximos passos. Por isso que eu pego tanto no pé dele. Hoje ele se dedica 100% ao beach tennis ou Não, assim que como ele, eu, pouco tempo atrás ele trabalhava, tinha assim como eu, ele coisa. trabalha também. Eu Ah, trabalho em tá. outra coisa, tenho um trabalho paralelo. Eu me formei em economia na PUC e ele se formou em engenharia na PUC. Aham. Ele trabalha com consultoria de empresa, eu trabalho no mercado financeiro.